O ex-presidente Jair Bolsonaro, para surpresa de ninguém, foi condenado pelo STF. Cumpriu-se, possivelmente, o último ato desse teatro, deste grande teatro armado, que é o julgamento da suposta tentativa de golpe de Estado. Antes de eu comentar o caso, eu vou dizer, e muitos de vocês, se me acompanham há mais tempo, se já leram meus artigos durante o governo Bolsonaro, por exemplo, sabem disso, é que eu não sou bolsonarista. Na verdade, eu detesto a pessoa do Jair Bolsonaro. Eu acho o bolsonarismo uma das piores coisas que surgiu na política brasileira nos últimos tempos. Agora, porque essa é a minha opinião pouco lisonjeira ao bolsonarismo e a Bolsonaro, será que eu estou celebrando a condenação do ex-presidente? Muitos estão. E a resposta é não. Eu não vejo nada para celebrar em um julgamento, uma série de julgamentos, na verdade, que eu considero completamente arbitrários e completamente injustos. Eu não vou entrar em detalhes excessivos, porque eu já escrevi muito sobre o assunto, e não é a proposta aqui do vídeo, que é para ser uma coisa mais sucinta, mais curta, mas eu vou deixar aqui na descrição uma série de artigos que eu escrevi, tanto sobre os processos do 8 de janeiro, quanto sobre especificamente esse processo no qual Bolsonaro foi condenado. Então eu convido, se vocês tiverem interesse, para saber minha opinião e minha leitura de forma mais detalhada dos fatos. Mas, aqui de forma muito sucinta, o que a gente pode entender, o que eu posso dizer é o seguinte: tem uma diferença muito clara que tem que ser feita entre os processos do 8 de janeiro e os processos relacionados a supostas tratativas golpistas que teriam acontecido durante o governo Bolsonaro lá em 2022, ali no período das eleições, especialmente após as eleições, quando ele perdeu as eleições para o Lula. Embora as duas coisas no imaginário popular acabem, e na própria narrativa da Polícia Federal e do STF, tenham acabado ficando muito vinculadas, são dois processos distintos, são duas coisas diferentes. Até porque este processo no qual o Bolsonaro foi condenado, eu estou usando ele como exemplo, porque ele é, evidentemente, por razões óbvias, o personagem mais conhecido e o que está gerando as principais reações, tanto de lamentações quanto de felicidade, mas ele não foi condenado sozinho, ele não era réu sozinho, mas são dois processos separados. E esse processo, essa suposta tratativa golpista, esse suposto complô golpista que teria acontecido lá em 2022, isso veio à tona depois do 8 de janeiro. Isso veio a conhecimento público e a conhecimento das próprias autoridades muito depois. Então são coisas, a rigor, diferentes. Porém, eu não tenho dúvidas de que houveram reuniões, houveram discussões nas quais talvez não tenha se usado o termo golpe. Bolsonaro era um pouco mais sutil do que isso, mas no qual se discutiu essa possibilidade. Não tem dúvida de que houveram conversas completamente anti-republicanas. E basta conhecer o caráter de Bolsonaro, alguém que passou a vida toda no Congresso defendendo ditadura militar, e já defendeu coisas horrendas como tortura, enfim. Então, eu não duvido que tenham ocorrido reuniões golpistas, inclusive tem uma reunião ministerial que tem um caráter assim, eu repito, eles não usam o termo golpe, mas tem um caráter claramente golpista, até que o Augusto Heleno fala ali algumas coisas e o Bolsonaro disse para depois falar com ele, em particular, essa reunião que foi gravada e depois veio a público. A questão é, simplesmente,
por se discutir isso, por se debater algo de caráter, aparentemente de caráter golpista, porque, repito, não tem, mesmo nessa reunião, eles não afirmam categoricamente, não, vamos dar um golpe, coisa e tal. Tem na simples discussão já constituído uma tentativa de golpe de Estado? Evidentemente que não. Você precisa, qualquer jurista minimamente decente vai dizer que você precisa, pelo menos, colocar em execução o plano e ser frustrado nessa execução para que se possa dizer que foi uma tentativa. E para se dizer que foi um golpe de Estado, tem que ser concluído. O golpe de Estado tem que ter sido dado, né? Evidentemente, não tem nada disso. E a maior prova de que não teve nada disso é o fato de que Lula tomou posse. Então, Bolsonaro saiu do país, mas a presidência foi passada e cumpriu-se, né, o que foi decidido nas urnas ali em 2022. Então, não houve esse golpe de Estado. Como não houve esse golpe de Estado ali em 2022 para impedir a posse do Lula, se fez a seguinte narrativa, de que 8 de janeiro de 2023 seria, então, a tentativa de fato de dar esse golpe de Estado. E aí, Bolsonaro e os demais seriam culpados por instigar aquilo ali, porque aquilo ali seria o desiderato, seria o objetivo. Né? Então, ainda que sejam processos diferentes, a Polícia Federal fez uma narrativa na qual tenta vincular as duas coisas. E essa narrativa, ela é ridícula. Ela é absurdamente ridícula. Eu convido vocês a lerem o relatório da Polícia Federal. Nos meus artigos que eu escrevi com base nesse relatório, analisando o relatório, provavelmente lá na fonte vai estar o link, mas vocês acham facilmente na internet. Convido vocês a lerem o relatório, para saber se existe chance da gente conseguir estabelecer esse nexo de causalidade entre ditas tratativas golpistas em 2022 e o 8 de janeiro. Primeiro, pelo óbvio de que é ridículo dizer que o 8 de janeiro foi um golpe de Estado ou uma tentativa de golpe. Não se pune na nossa legislação o chamado crime impossível, que é quando esse crime não pode ser levado à sua consecução, à sua plenitude. A pergunta é, aquelas pessoas, aqueles vândalos que depredaram prédios públicos no 8 de janeiro, eles tinham os meios, eles tinham condições de dar um golpe de Estado? Não tinham. E é muito fácil ver que eles não tinham, e quando a gente entende por que eles não tinham, a gente entende que o vínculo entre as duas coisas, ele não é possível. Durante todo o relatório, em vários momentos do relatório da Polícia Federal, que é o relatório que serviu de base para esta condenação do Bolsonaro e dos demais, durante esse relatório, em vários momentos fica muito ressaltado a seguinte afirmativa, que só não aconteceu o golpe em 2022 por causa da posição intransigente do então comandante do Exército, Freire Gomes, general Freire Gomes, e o comandante da Aeronáutica, Batista Júnior. Inclusive, o depoimento deles foi fundamental, também ao longo do processo. Porque eles foram irredutíveis. Eles deixaram muito claro que as Forças Armadas não embarcariam em uma aventura golpista. O Freire Gomes teria, segundo testemunhas, ameaçado dar voz de prisão a Bolsonaro caso ele tentasse alguma coisa fora da Constituição de 2022. E nós sabemos, repito, que o golpe não aconteceu, não houve golpe em 2022. Agora pensem comigo. O comandante da Marinha, ele teria se colocado à disposição, mas o do Exército e da Aeronáutica não. Então não haveria apoio das Forças Armadas, né? Só com a Marinha não ia rolar. Então é uma questão lógica. Se, estando Bolsonaro na presidência, os comandantes militares, pelo menos 2/3 dos comandantes, escolhidos por ele,
foram taxativos em dizer que não dariam um golpe de Estado, que não colaborariam de forma nenhuma para um golpe de Estado, como que diabos comandantes militares já no outro governo, depois da posse do Lula, nomeados por Lula, iriam embarcar numa aventura golpista? Não iriam. E não embarcaram porque as Forças Armadas não foram ao socorro, ao auxílio daqueles vândalos no 8 de janeiro. Ou seja, eles não tinham apoio, não tinham os meios necessários para dar um golpe de Estado. Olha, é ridículo pensar que o 8 de janeiro seria a tentativa dessas tratativas golpistas de 2022. Porque, primeiro, fica muito claro no próprio relatório que o objetivo dessas tratativas seria impedir a posse do Lula. Isso não aconteceu, o Lula tomou posse. E, se fosse para dar um golpe de Estado, o mais lógico seria impedir a posse de Lula e manter Bolsonaro na presidência. Isso não aconteceu. Lula tomou a posse. Então, a ideia de que a tentativa seria vamos deixar o Lula tomar posse, tá? Não vamos impedir a posse dele, vamos deixar ele tomar posse. E depois que ele tomar posse, a gente instiga um bando de civil, incluindo um bando de velho, sem arma, em porra nenhuma, com bolinha de gude, com batom, a dar o golpe de Estado. Essa é a narrativa que muitas pessoas, infelizmente, estão acreditando. Então, não há provas nenhuma de que Bolsonaro estava por trás disso. É claro que é repugnante que tenham sequer a possibilidade de ter havido discussões como essa, mas isso por si só não é crime. Mesmo o possível lá, o plano punhal verde e amarelo. Vamos lá. Se eu abro um arquivo no Word, no meu computador, e digamos que eu tenho um desafeto, uma pessoa que eu não goste, e eu faço um plano de assassinato para assassinar essa pessoa. Enfim, eu deixo aquele arquivo ali, tá? Mas eu nunca vou agir com base nesse plano. A pergunta é, simplesmente por ter escrito este documento, eu posso responder por tentativa de homicídio? Evidentemente que não. Você tem que executar, ou pelo menos dar início à execução para você ser condenado pelo crime. Não basta que se tenha cogitado, que se tenha discutido. Então Bolsonaro, assim como os outros, estão sendo condenados sem provas, como ressaltou o ministro Luiz Fux em seu voto. Eu não sou o tipo de pessoa que vou celebrar uma injustiça só porque eu não gosto da pessoa que está sendo vítima da injustiça. E eu vejo pessoas falando, não se importando se tem provas, se não tem, se o julgamento teve o devido processo legal, se não teve, se teve ampla defesa, desde que condene. Eu vejo pessoas falando, por exemplo, celebrando a condenação dele e falando da pandemia. Ah, é porque na pandemia ele fez isso e aquilo. Ou então pessoas que perderam entes queridos na pandemia. Olha, boa parte dos artigos que eu escrevi criticando o governo Bolsonaro foi durante a pandemia. Foi por discordar das ações do Bolsonaro na pandemia, que foram esdrúxulas. A conduta do Bolsonaro na pandemia foi absurda. Mas o que cargas d'água isso tem a ver com o processo, com a suposta tentativa de golpe? Quer dizer que ele teve uma conduta ruim durante a pandemia, então por isso ele tem que ser condenado por golpe de Estado? Que lógica é essa? É muito perigoso que a gente não consiga separar as coisas, separar os fatos das pessoas, separar e não conseguir diferenciar aquilo que é o processo legal das nossas
dos nossos desafetos, dos nossos sentimentos negativos sobre as pessoas. Então eu detesto o Bolsonaro, mas eu não tenho nada a celebrar sobre a condenação dele. Da mesma forma, quando o Lula, por exemplo, foi condenado, eu não vou entrar no mérito da condenação do Lula, mas quando ele foi, não condenado, mas quando ele passou a cumprir a pena, depois da mudança de entendimento do STF, naquela época, né, de que a prisão poderia ser cumprida a partir da condenação em segunda instância. 2 anos depois eles mudaram de ideia novamente, soltaram o Lula e essa história toda que vocês sabem. Mas o entendimento que permitiu que o Lula fosse para a cadeia, apesar de eu também detestar o Lula, eu fui crítico desse entendimento, desse posicionamento do STF. Apesar de eu detestar o Lula. Apesar de que, em tese, deveria me encher de alegria ver o Lula na cadeia. Mas eu entendo que a nossa Constituição, ela não permite a execução da sentença a partir da condenação em segunda instância. Logo, essa foi uma decisão equivocada do STF na época. Eu não tive problema em criticar mesmo não gostando do Lula. Eu acho que a gente tem que ter a capacidade de fazer isso. De separar os nossos rancores da análise dos fatos. Quem não tem a capacidade de fazer isso ainda não entendeu o que é Estado democrático de direito, apesar de que fala que defende o Estado democrático de direito. Convido você a curtir o vídeo, a compartilhar, se inscrever no canal, deixar o seu comentário, falar o que você achou, se você concorda, se você discorda. E muito obrigado.